O Pelé é a referência quando se fala do maior jogador de futebol de todos os tempos. Ele já foi eleito pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol como o jogador do século XX com folga. Segundo o Santos, que é o time onde ele jogou, o Pelé já parou até uma guerra civil em Benin, na Nigéria, quando declararam um cessar-fogo para poder ver ele jogar no país em 1969. Mas será que ele foi mesmo o melhor jogador de todos os tempos? Ou quem mais seria? Quem é o melhor de todos os tempos e como saber isso? Não é só o futebol em particular, mas qualquer esporte convida a esse tipo de comparação. Em competições como salto em distância, corrida e afins, onde tem uma medida a ser batida, um número que conta quem ganha, ainda é relativamente mais fácil de comparar atletas. O Usain Bolt é considerado por muitos como o melhor velocista da história. E a comparação parece simples. Os recordes das corridas de 100 e 200 metros rasos que ele bateu em 2009 ainda são imbatíveis e muitas das outras melhores marcas ainda são dele também. Mas nada é tão simples. Técnicas, o melhoramento tecnológico de equipamentos como tênis de corrida, a quantidade de atletas profissionais, tudo isso contribui para uma tendência de os tempos de corrida melhorarem com o passar dos anos. É como pensar, por exemplo, nos jogadores de basquete da Liga dos Estados Unidos. Conforme o esporte foi se tornando mais popular a partir da década de 50, mais e mais jogadores podiam ser escalados para grandes times. E como os jogadores mais altos tendem a prevalecer no jogo, com mais candidatos, a média de altura de quem era selecionado foi subindo gradualmente até estabilizar a partir da década de 90. Alguém com mais de 2 metros de altura estava entre os mais altos na década de 50, mas a partir da década de 70 estava na média dos jogadores. Com mais candidatos, mais casos extremos poderiam ser selecionados. E o mesmo acontece nos 100 metros rasos. Por décadas, os recordes masculinos estavam todos acima de 10 segundos. Com mais atletas, dentro dos quais os melhores se destacam, essas performances físicas foram ficando mais extremas e melhores, e mais auxiliadas por tecnologias como até o cronômetro que marca a chegada. Da década de 70 em diante, tempos abaixo de 10 segundos viraram a norma entre os primeiros colocados. Então, levando isso em conta, tem quem argumente, com estatísticas, que o ideal seria comparar o desempenho de alguém como o Usain Bolt, levando em conta a melhora que seria esperada para a época onde o desempenho dele aconteceu. E aí, segundo esse método, ele talvez estivesse entre os melhores velocistas, mas não seria necessariamente o melhor velocista da história. E a mesma coisa pode acontecer com o Pelé, já que ele tinha um desempenho físico excepcional para a época onde jogou, com mais preparo físico e até com uma visão periférica melhor do que a de outros jogadores. Segundo quem avaliou ele corria 100 metros em 11 segundos e conseguia pular 1,80 m de altura do chão, com um desempenho que colocaria ele entre os melhores atletas em outros esportes na época. Se ele fosse um jogador hoje em dia, talvez tivesse um desempenho ainda melhor, ainda mais excepcional, o que tornaria ele mais único. Certamente teria chuteiras melhores que ajudam no domínio da bola e em chutes mais precisos, mas ele provavelmente encontraria também muito mais ótimos técnicos, zagueiros e goleiros entre os adversários, com defesas melhores que tornariam as suas chances de jogadas excepcionais mais baixas. É relativamente mais fácil ter um destaque como um jogador muito acima da média quando essa média é mais baixa. Além da diferença para os outros jogadores, em esportes coletivos, como é o caso do futebol, a questão de quem é o melhor é mais difícil ainda, já que depende muito mais do que a gente resolve medir para poder fazer isso. Quando o time inteiro precisa trabalhar junto para o resultado ser bom, o desempenho de todo mundo está muito mais ligado. E a análise de estatísticas para poder decidir jogadas e reconhecer bons talentos, como a história que é contada em Moneyball, é bem mais fácil em esportes como o beisebol, onde o jogo tem ciclos bem definidos e movimentos com começo, meio e fim, como quem arremessa e quem rebate. O que é bem diferente do futebol, que tem lances bem mais longos e tem uma dinâmica de jogo com muito mais confronto e onde resultados definitivos como um gol são bem mais raros. Tanto é o caso que o modelo matemático de um grupo da Universidade de Oxford para predizer os jogos da Copa de 2022 foi um dos vários modelos que estimaram o Brasil como o campeão mais provável da Copa do Catar, e a gente sabe que não foi bem o caso.
A Croácia só precisou de um chute a gol para tornar esse cenário impossível e tornar muitos brasileiros muito mais tristes. E a análise errou vários outros times também que eram favoritos para etapas mais avançadas, como era o caso do time da Bélgica que chegaria na final com o Brasil. E individualmente, entre os jogadores, nem todo mundo tem a mesma visibilidade ou é mensurável da mesma forma. Quando se quer fazer uma análise estatística, nós precisamos escolher o que vai ser medido. E em tempos modernos, onde todos os jogadores são rastreáveis no campo, a gente pode medir o quanto cada um corre, quantos passes faz, quanta posse de bola tem e por aí vai. Então a riqueza de dados é enorme. Por isso, em grandes ligas, não falta a análise de quais jogadores têm mais valor, especialmente onde isso pode trazer um retorno financeiro maior e por bastante tempo, como no recrutamento de jogadores com bom potencial que ainda não estão valorizados, que é mais ou menos o que é contado na história de Moneyball para o beisebol. No caso do Pelé, ainda tem um outro problema para poder medir isso tudo, que é o registro dos jogos, ou melhor, a falta de registro. Porque como o Pelé continuou jogando no Brasil durante o auge da sua carreira, muitos dos seus feitos foram pouco registrados. Dados relevantes como posse de bola, passes e assistências e outras medidas que seriam recentes para poder comparar com novos jogadores não são aplicáveis ao Pelé em muitos jogos dele, ou pela qualidade de imagem, ou porque o material se perdeu e teve jogo que nem foi filmado. Essa falta toda de registro torna impossível verificar até muitos dos seus mais de 1000 gols que ele comemora. Pelos números oficiais registrados em jogos, o Pelé fez 762 gols nos seus 20 anos de carreira, o que mesmo assim fez dele o jogador com mais gols na história por 45 anos, quando o Cristiano Ronaldo superou seu número oficial e em 2022 ele se tornou o terceiro maior goleador porque o Messi também ultrapassou o seu feito. Pelo menos, de acordo com os números oficiais, esses dois jogadores fizeram mais gols do que o Rei. Para dar um exemplo do que acontece aí, o seu gol mais bonito, de acordo com o próprio Pelé, de acordo com o que ele lembra e escolhe, foi um gol feito contra o Juventus, num jogo em São Paulo em 1959, depois que ele deu chapéu em toda a defesa e não deixou a bola encostar no chão. Mas essa é a jogada que ele e que as pessoas se lembram, já que não tinha câmera de TV no jogo para registrar o que aconteceu. Teve um outro gol seu que foi tão bonito que gerou a expressão gol de placa, já que criaram uma placa no estádio do Maracanã para celebrar o espetáculo que foi, que só foi registrado em fotos. Quanto mais a gente volta para analisar jogadores de décadas passadas, menos informação fica disponível. Em muitos jogos do Pelé no começo da carreira dele, a gente só sabe o placar e se muito quem fez os gols. E mesmo depois, quando ele já estava bem estabelecido e era muito famoso, tem espaço para revisar alguns feitos que não foram bem o que parece. Até essa história do cessar-fogo na Nigéria, por exemplo, foi revista pelo antropólogo José Paulo Florenzano, que acabou concluindo que o Santos foi levado para a Nigéria pelo governo militar do país, que estava em guerra contra os separatistas na época, justamente como instrumento de propaganda daquele governo para mostrar que eles tinham um controle da região. O que não é bem o cessar-fogo de quem reconta essa história depois. As medidas modernas mostram como o Messi é realmente um jogador muito excepcional, para além até do volume de gols. Ele faz muitos gols, mas também faz muitos passes importantes como ninguém, controla a bola por mais tempo e acerta mais chutes ao gol de distâncias maiores do que outros jogadores. Só que a maioria dessas medidas ou não estão disponíveis para o Pelé, para uma comparação direta, ou aquelas que estão são para poucos jogos do Pelé, onde ainda dá para comparar isso. Para esses jogos, o que se vê é que ele ainda é melhor do que a maioria das medidas que o Messi teve no melhor momento dele no Barcelona. O Pelé fazia mais passes e acertava mais gols por partida, e os dois superam Maradona. Mas para poder realmente comparar esses dois jogadores, seria necessário muito mais dados dos jogos do Pelé. Na falta deles, a sua imagem e a aura que foi criada ao seu redor acabam falando mais alto. E é uma falta que não tem solução. Ou seja, mesmo se aparecer um novo jogador com a capacidade do Pelé, ou até mais habilidoso ou melhor fisicamente, poucos dados poderão ser comparados com o Pelé para uma medida objetiva. E entre os dados que podem ser comparados, como a média de gols e a média de assistências em um jogo, graças ao melhoramento do futebol como um todo hoje em dia, entre as técnicas, melhores jogadores de defesa, esse jogador, mesmo o mais habilidoso, provavelmente não vai ter tantas oportunidades de fazer tantos gols ou tantos passes quanto o Pelé teve. O Pelé foi o maior jogador do século XX e vai ser bem difícil dele objetivamente ser superado
no século XXI. Se uma pergunta dessas atiça a sua curiosidade, se você quer desenvolver a capacidade e a habilidade de usar os dados e análise para ter respostas para questões que a maioria das pessoas não sabe como responder, você já pensou em estudar Data Science? Pois eu sempre recomendo por aqui começar pela Alura. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil, com cursos de programação onde você vai aprender desde o Excel, trabalhando com dados, até Analytics e Data Studio e até ferramentas poderosas do Python e Machine Learning. E com vários focos para profissionais de mercado financeiro, profissionais de saúde e mais. São 1.300 cursos que vão de marketing à gestão, além de imersões, challenges e muito mais, voltados para todos os públicos, de iniciantes ao público avançado. E além da formação em horário flexível, você ainda vai criar a sua rede de contatos e montar um portfólio profissional para poder buscar uma colocação no mercado, ou de repente uma recolocação no seu mercado. E como a Alura é nossa parceira de longa data, você tem 10% de desconto no plano com o nosso link. É só checar na descrição do vídeo e aproveitar. E bom aprendizado e boas perguntas. Agora, se você quer ouvir mais perguntas e mais respostas e análises por aqui para conversar sobre ciência na nossa vida, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos vídeos e a gente segue nas conversas.